Farmacodinâmica. Então, aí, dos derivados aí, né, da tobocurarina, do curare. Então, esses medicamentos vão atuar como antagonistas competitivos aí em cima do músculo esquelético, né? Então, veja só, como a tobocurarina, né, que está aqui como exemplo, ela vai ter o encaixe, né, no receptor bem certinho, né? Então, assim, que vai bloquear realmente ocupar, na verdade, o receptor, vai ser competitivo, então, com a acetilcolina. Como que você fala que é competitivo? Os dois têm aí características muito semelhantes e a região que vai entrar em contato com o receptor é igual, né? É que a acetilcolina, ela tá aqui, né, na representação gráfica como um círculo completo, isso aqui tá parecendo um chapéuzinho coco, né? E a região que ela vai acoplar vai ficar idêntica. Então, a tobocurarina, ela entra nessa região e ela ocupa o espaço, a acetilcolina, ela olha o receptor, tenta acoplar, mas como tá ocupado, ela vai embora. A acetilcolina não entrando nesse local, né, que já está ocupado, você não tem o restante das sinalizações acontecendo, que seria, por exemplo, a abertura desse canal aqui de sódio para a entrada aqui do sódio para promover, então, a, a alteração de potencial de membrana, tá? Os efeitos, eles podem ser aí revertidos com fármacos anticolinesterásicos, né? Como a neotigmina e o Sulgamadex. Sulgamadex. Meu Deus do céu. Ou a aulinha para travar a língua, né? Rapaz. Pensando na farmacocinética, tá? Desses compostos aí de bloqueadores não despolarizantes. Não vão ser absorvidos no trato gastrointestinal, não passam na barreira hematoencefálica, tá? Tem administração intravenosa, né? E apresentam, né, diferença em relação à velocidade de início de ação e também de recuperação, tá? Variando aí de 15 minutos a 2 horas, tá? A maior parte desses compostos sofre a metabolização hepática, né? Ou tem aí a sua eliminação acontecendo de modo inalterado direto pela urina. As exceções que se tem, né? É o atracúrio, que tem um processo aí de hidrólise espontâneo acontecendo no plasma, e o mivacúrio, que é hidrolisado pela colinesterase plasmática, e aí você tem a eliminação do, do fármaco, tá? Então, aqui está a velocidade de recuperação, tá? Desses bloqueadores neuromusculares despolarizantes, tá? Você tem aí todos eles sendo aplicados por via intravenosa, tá? E tudo isso aqui é paciente que ia entrar em cirurgia, tá? As doses foram aí todas suficientes para que os pacientes eles tivessem um bloqueio de 100% da tensão tetânica do músculo adutor do polegar, tá? Para fazer esse teste, tá? E aqui, então, você tem o processo de recuperação aí, que foi acompanhado em função do tempo. Então, aqui é o bloqueio de 100% e o período de recuperação. Cada uma dessas linhas é um fármaco diferente que está aqui embaixo, tá? E aí você vê que o atracúrio é o que tem um retorno mais rápido, né? Ele vai voltar aí quase aí nos seus 37, 38 minutos aí, ele já tem a recuperação, tá? E aí vai seguindo aí da galamina, do fadazídio, né, do pancarúnio, da tubocarina, do dimetiltubocarina, tá? Então aqui foi uma cinética que foi feita. Lembrando, né, que farmacocinética é o movimento que o fármaco está fazendo dentro do organismo.
Pensando agora nesses fármacos, né, nesses bloqueadores e os seus efeitos colaterais, tá? Então, a tubocumarina, né, detubocumarina, promove o bloqueio ganglionar, que tem aí ação em cima do sistema nervoso simpático e faz redução da pressão arterial. Promove, né, induz uma taquicardia reflexa, libera histamina dos mastócitos, promove broncoconstrição, faz a liberação também de secreção brônquica, promove salivação excessiva e também leva a quadro de hipotensão, tá? A histamina a gente já falou, né, um pouquinho dela em alguns outros momentos, né? Se você quiser ver uma reação de histamina sendo liberada de mastócito a gente tem bastante em epiderme, né? Em tecido. Se você quiser ver uma reação de mastócito, de rompimento de mastócito e presença de histamina, você pode pegar uma parte aí do seu braço, por exemplo, dar uns tapinhas. Lembra que, vocês não vão lembrar, que antigamente para fazer a coleta de sangue, o pessoal falava que tinha que bater na veia para a veia subir, e que ficava vermelhinho o lugar. Vocês lembram disso? Tem que bater na veia para a veia subir. Aí quando você faz esse tapinha, assim, mais, mais concentrado em um local só, você rompe o mastócito do lugar e você tem aí a liberação dessa histamina, tá? Então, se você quiser ver aí liberação de histamina, facinho, é desse jeito. O pancurônio faz bloqueio ganglionar com ação em sistema nervoso simpático, também com redução de pressão arterial, também aí induzindo uma taquicardia reflexa. E a galamina tem aí bloqueio, né, gera bloqueio muscarínico, levando a taquicardia e a hipertensão, tá? Então aqui está listando, né, os fármacos, e aqui a velocidade do início, tempo de duração da ação e os efeitos considerados aí colaterais, tá? Vou falar aí rapidinho da tubocurarina, ela tem uma velocidade aí lenta, né, superior a 5 minutos, mas tem uma ação aí prolongada, né, entre 1 e 2 horas, e os efeitos aí que são colocados, né, de principais efeitos colaterais, são a hipotensão e a broncoconstrição, tá? Vamos colocar aqui o atracúrio, que a gente viu ali que ele teve um retorno mais rápido, né, de recuperação. Ele tem uma velocidade de início intermediária, tá? Então, que fica aqui entre 2 e 3 minutos, mais ou menos, com uma duração de ação também intermediária, aí, mas indo um pouco abaixo aí dos 30 minutos, e ele causa um quadro de hipotensão transitória, tá? E também provoca a liberação de histamina. O Mivacuro, ele é o fármaco aí que tem uma velocidade de início mais rápida e, por consequência, também vai ter aí a duração mais curta, tá? Começando com 2 minutos, finalizando aí com 15 minutos. E também tem o mesmo tipo de resposta aí de efeitos colaterais que o atracúrio, de hipotensão transitória e de liberação de histamina. Medicamentos agora que são anticolinesterásicos, né, fármacos que são anticolinesterásicos e outros que também podem aí intensificar o processo de transmissão colinérgica, tá? Esses fármacos que vão intensificar esse processo de transmissão colinérgica vão atuar aí principalmente inibindo a colinesterase ou, em algumas situações, vão aumentar a liberação de acetilcolina. A gente tem dois tipos de colinesterase, tá? A acetilcolinesterase, que tem essa abreviatura aqui, e a butirilcolinesterase, que também aí em algumas situações, em algumas literaturas, elas podem ser chamadas de, né, essa butirilcolinesterase de pseudocolinesterase, e a diferença entre elas é justamente a localização. Tá? No plasma, a gente tem a butirilcolinesterase, ou pseudocolinesterase, e no líquido cefalorraquidiano, a gente tem a acetilcolinesterase. Tá?
Então, aí fica aí a diferença de localização aí para a gente, tá? Então, nas sinapses que envolvem acetilcolina, né, essa enzima acetilcolinesterase, ela atua hidrolisando o transmissor, né, a acetilcolina, e dessa forma, que o transmissor que foi liberado, né, e dessa forma ela encerra a atividade desse transmissor imediatamente, tá? Então, a hora que você tem aí a acetilcolina presente na fenda sináptica, a acetilcolinesterase ela já entra em ação e já faz a degradação ali e a separação da acetilcolina. E aí ela perde a atividade, não tem mais como fazer a ligação e vai vai embora, né? Volta para ser regenerada, né? E não tem mais ação. A curta duração, né, que se tem da acetilcolina que é administrada intravenosa, né, é consequência da hidrólise que acontece muito rápido por conta da butilcolinesterase que você tem lá no plasma, tá? Muitas vezes essas enzimas, elas fazem a manutenção da concentração de acetilcolina plasmática em níveis baixos, né, do limite de detecção. Então, a acetilcolinesterase, ela tem uma ação estritamente como neurotransmissor, e não vai ter uma característica como um hormônio. Tá? Então, é por conta dessa característica, dessa ação dessas enzimas aí que vão fazer uma manutenção do nível de acetilcolina abaixo dos níveis que a gente consegue detectar, que mantém essa característica do composto atuar estritamente como um neurotransmissor. Não vai pensar que a acetilcolina vai funcionar aí como um hormônio nessa história. Tá? Então, isso aqui é importante aí de ficar gravado. E aí a gente tem, para os anticolinesterásicos, três situações diferentes. Aqueles que apresentam curta duração, aqueles de duração intermediária e aqueles que são irreversíveis, tá? O hidrofônio, tá? Ele faz aí tem uma ligação, né, iônica que você consegue fazer uma reversão de modo bem fácil, tá? E a ação do fármaco, ela é bem curta, ela é breve, tá? É utilizado o fármaco para finalidade diagnóstica e você tem esse fármaco também utilizado aí no, melhora, né, da força nos pacientes que têm miastenia graves, né? Então, você consegue utilizar esse composto para avaliar se o paciente tem ou não o quadro de miastenia, tá? Quando a fraqueza muscular ela tem uma causa diferente, né, do, do, da junção neuromuscular com a ação ali de receptores colinérgicos, você não vai ter a ação do hidrofônio, não vai ter resposta, tá? Quando você tem a presença aí quando ela é dependente dessa ação de polinesterase, né, de, de, perdão, de acetilcolina no local, né, você tem ali de resposta colinesterásica, na verdade, você tem uma melhora da força muscular, e aí você entende que o diagnóstico, ele é de miastenia graves, tá? A neostigmina, tá, e a piridostigmina são compostos aí que são utilizados na clínica. A fisostigmina é um composto de origem aí natural, tá? Você tem aí os fármacos anticolinesterásicos sendo hidrolisados por uma enzima específica que é carbamilada, então tem aí um grupamento carbomil associado.
mas você tem uma velocidade aí de reação, né, insignificante quando você compara com a acetilcolina. Você tem uma recuperação lenta da enzima, que vai indicar aí que a ação do fármaco ela é bastante prolongada. Então, você tem aí, se a recuperação do, né, da enzima, se ela ficar liberada de forma rápida, você entende que o fármaco também tem uma ação de forma mais rápida também. Se você tem aí a enzima ficando ocupada por mais tempo, né, a recuperação dela é mais lenta para ela liberar o sítio ativo, você entende que o fármaco ele tem uma duração aí mais prolongada, tá? Você tem aí um fármaco que é a donepezilina, já que é um fármaco ativo aí no sistema nervoso central, que é aí desenvolvido para tratamento de Alzheimer, tá? O Alzheimer é uma das causas que muito se fala, né? É o acúmulo de beta-amiloide, né? De placas de beta-amiloide que vão interferir nas sinapses. Essa beta-amiloide, ela nada mais é do que a conversão da estrutura secundária das proteínas amiloides, que elas estão aí em conformação normal em estrutura alfa, tá? Uma alfa-hélice ali, amiloide, e quando você tem a alteração dessa estrutura para a folha beta, né? Ela muda a conformação da estrutura secundária da proteína para a folha beta, e aí você tem, então, a propriedade de fazer agregado. E é justamente desses agregados que você tem aí o bloqueio para sinapses. Então, é uma das na verdade, né, a justificativa para o Alzheimer. Tá? Então, é mexer na estrutura da proteína já, na estrutura de organização espacial, que é aquilo que a gente já comentou em alguns momentos aí mais para trás, né? Que é a estrutura e a função, né? Mexer na estrutura, mexer na função da proteína. No caso da amiloide, a alfa-amiloide, ela não tem aí chance de fazer agregado. A beta-amiloide, ela favorece a formação de agregado. Quanto mais beta-amiloide tem, mais agregados vão sendo feitos e as sinapses elas não vão sendo completadas. A gente tem aí os de duração aí, né, os de característica, na verdade, irreversíveis, tá? Que são compostos de fósforo pentavalente, tá? Que tem aí um grupo mais livre, né? Por exemplo, com o fluoreto, no dífluos, por exemplo, ou um grupo orgânico como o paration ecotiopato. Paration aí é um agrotóxico muito conhecido, né? E ele mexe bastante aí com a colinesterase, ele quebra a atividade da colinesterase. Né? Ele dá malation, paration, ele atua aí é, interferindo na atividade da colinesterase. Tá? Os organos fosforados, né, eles foram aí desenvolvidos como armas. O mais conhecido deles aí é o sarin. Já ouviram falar no sarin? É um líquido incolor, sem cheiro, né? Tudo que precisa na vida, né? É um troço incolor, sem cheiro. Foi desenvolvido, né, como arma química mesmo, ele foi criado para ser arma química, né, o gás de sarin, né, ele foi considerado aí como arma de destruição em massa, inclusive pelas Nações Unidas, aí, né, fez uma resolução que indicou, né, o gás sarin
como como item de destruição em massa, né? Ele foi descoberto em 1938, posso estar errado, mas eu acho que foi em 1938 ou 39, na Alemanha, tá? E eles estavam, na verdade, tentando criar pesticidas mais fortes, né? E o sarin é o agente neurotóxico mais potente que a gente conhece. Mas nunca a gente pode duvidar das pessoas, né? Mesmo que você fala duvido, é a palavra que move o mundo, que daqui a pouco você encontra mais um troço pior do que o sarin. Né? Efeito, então, dos fármacos anticolinesterásicos, né? Então, eles vão inibir a colinesterase, afetando as sinapses colinérgicas periféricas e também as centrais. Para o sistema nervoso central, vão mexer aí na parte da excitação inicial, podem levar a quadros de convulsão e depressão, e também aí levando o paciente à inconsciência. Tá? Na junção neuromuscular, ele pode levar, então, esses fármacos podem levar aquelas fasciculações, que são aquelas contrações mais leves, mas ainda visíveis, né? Que você tem aquelas contrações mais finas. Pode aumentar a tensão de tremor, então gerar aí uma tremedeira um pouco maior, pode levar a um quadro de paralisia e disso tudo você pode também evoluir para um quadro de parada respiratória, tá? Nos gânglios, esses fármacos eles podem aí levar a um processo de estimulação e que também podem gerar um bloqueio. Certo, minha gente? Ai, ai, colinérgico foi. Dá para fica claro para vocês que interferir no receptor do neurotransmissor, você interfere na resposta do, do que dispara, que aquela sinalização abaixo do receptor acontece? Emily, o adrenérgico é mais rápido. Dá para visualizar assim, que você olha, eu tenho uma sinalização que ela é colinérgica, foi aquilo que a gente conversou na outra aula, né? Entender aquela sinalização colinérgica, né? Você consegue entender aonde, as possibilidades da onde interferir ali naquela transmissão. A mesma coisa vai acontecer agora no adrenérgico, né? A gente tem aí alguns receptores para o colinérgico, né? Os muscarínicos e os nicotínicos, e agora a gente vai ter agora alguns também para os adrenérgicos. O nome dos medicamentos não vai precisar surtar para lembrar eles, tá? Porque tudo isso vai ter um processo também, né? A gente passa o nome dos fármacos, mas eu quero que vocês compreendam mais a ação deles agora, tá? Isso mais para frente, isso vai virar uma constante para vocês, que vocês vão tendo sempre mais contato com tudo isso, tá? Mas não fiquem aí super vidrados, tá? No nome dos fármacos e desesperados com esses nomes. Aí a gente, se for citado algum fármaco, eu vou falar, vou dar uma dica do que se trata o negócio, né? Vou falar, olha, esse é o anticolinesterásico assim assado. Ou tal, não vou pedir para vocês o nome do fármaco, tá? Então não sou esse monstrinho, né? Então vamos, né? Para a gente falar de adrenérgicos, a gente começa falando das catecolaminas. As catecolaminas, elas têm uma propriedade, tá, de derivar aí dos catecóis, né, que tem aí o grupo OH em posição 3 e 4 do anel benzênico, tá,
Essa molécula de catecol está de ponta cabeça. Muito bom. A molécula de catecol. Agora que eu vi que ela está de ponta cabeça, filha da mãe. Elas são, mas tem essa característica aqui de anel aromático com hidroxila acoplada, tá? Os OHs. Tá? E elas têm sempre aí uma característica de uma potência, né, alta, as catecolaminas, de ativar aí receptores tanto alfa quanto beta, tá? Elas são chamadas aí de aminas simpatomiméticas, ou seja, elas vão mimetizar aí as respostas, né, adrenérgicas, né, e contém aí esse grupo bonito, né, o 3,4 dihidroxibenzeno, que é justamente a posição da molécula no benzeno, e são aí, né, a epinefrina, norepinefrina, isopropanol e a dopamina, tá? A dopamina eu falei um pouquinho mais cedo aí para vocês por conta do sistema de recompensa. A síntese das catecolaminas, né? Ela parte aí de um aminoácido chamado de fenilalanina, tá? E ela vai ser convertida a tirosina por uma enzima chamada de fenilalanina hidroxilase, tá? Pode existir um erro inato do metabolismo, onde essa fenilalanina hidroxilase, ela, tá, que também pode ser abreviada como PKU, tá, ela pode aí não ter ou ter uma baixa produção, ou ela não ser produzida, tá? Então você pode ter aí um erro inato do metabolismo. Já ia escrever em inglês. Por que eu ia fazer isso? Não sei. Um erro inato do metabolismo é algo que você nasceu com ele, tá? E é a fenilcetonúria, tá? Você não vai ter aí o processamento da fenilalanina de modo adequado, não vai levar à produção de tirosina, tá? E, por consequência, não vai produzir os compostos que são derivados da tirosina, tá? Que são justamente todos os compostos após aí esse aminoácido. Tá? Então, quem tem fenilcetonúria tem falha na fenilalanina hidroxilase, é inato no metabolismo, pega no exame do pezinho, tá? E não chega a tirosina. Aí eu vou perguntar para vocês, o que eu faço então com o ser humano que é fenilcetonúrico? Você só não deixa ele tomar Coca-Cola zero açúcar, ou sem açúcar, porque está escrito que contém fenilalanina? Não, eu boto o cara para tomar composto que tem, né, a enzima para ele poder aí fazer alguma conversão, ou o mais comum, né, é a suplementação com tirosina, né, porque ele não vai ter aí como converter, então suplementa com tirosina, e aí o restante das enzimas ele tem, ele só falhou aqui, tá, então suplementa aqui com tirosina, as reações vão acontecendo, então, ó, tirosina é convertida em dopa, a dopa em dopamina, a dopamina em noradrenalina e a noradrenalina em adrenalina, tá? Então aí você tem algumas enzimas, outras chaves aqui, para que você chegue em todos os compostos. Mas se você tiver falha no começo aqui da reação, tá? Você bloqueia a produção dos demais, tá? Então, o que acontece na transmissão aí adrenérgica, tá? A norepinefrina, né, que a gente pode abreviar aí como NE, que é a noradrenalina,
É o produto, então, final da maioria aí dos neurônios é, é, simpáticos, né, do sistema nervoso simpático, pós-ganglionares, né? Na medula da suprarrenal, né, e em algumas regiões do cérebro, a noradrenalina ela é convertida em adrenalina ou epinefrina. Nos neurônios dopaminérgicos, a síntese ela para no ponto acima. Ela não chega na noradrenalina, ela para em dopamina, tá? A tirosina ela é transportada, né, para o interior da terminação noradrenérgica por um transportador de sódio. Tá o azinho aqui porque tem uma figura que isso vai aparecer, tá? Essa tirosina, então, ela é convertida, né? Ela sofre, né, a ação da tirosina hidroxilase e que chega, então, no próximo composto, que é a dopa. E essa dopa sofre a ação de uma outra enzima, que essa sim, então, chega à dopamina, tá? A dopamina, então, ela é transportada para vesículas, no transportador vesicular de monoamina, que é o VMAT, né? E isso é impulsionado por conta do fluxo de prótons. Nessa vesícula, a dopamina ela sofre a conversão em noradrenalina por conta aí da presença da enzima específica dopamina beta hidroxilase. A liberação das vesículas, né, que vão ser aí dependentes né, para poderem externalizar, né, para poder conseguir soltar, é dependente do cálcio extracelular, e só vai acontecer, né, quando o potencial de ação atingir o terminal e permitir o influxo, a entrada do cálcio, tá? O cálcio, por sua vez, vai atuar em cima aí das vesículas, na membrana, e vai permitir a fusão da membrana da vesícula com a membrana terminal, e você tem um poro aí aberto na sinapse. Quando você tem a noradrenalina aí liberada, ela vai se difundir para fora da fenda sináptica ou ainda é transportada para o interior do citoplasma do terminal do transportador de noradrenalina, tá? Que é chamado de NET, transportador de noraepinefrina, né? Então, NET, transportador noraepinefrina. Tá? Vem com essa alteração de nome, o que vem da tradução, né? Tá aqui, ó. Aquele azinho tá aqui. A gente viu. Então tá aqui, ó. A tirosina ela entra, tá? O TIR aqui é a abreviatura para tirosina. Deixa eu colocar uma ponta menorzinha. Então você tem aqui o influxo de sódio também, tá? Então a tirosina ela entra e aqui já dentro aqui do neurônio, ela é convertida em dopa. Então a tirosina hidroxilase converte. Tem uma outra enzima aqui que converte dopa em dopamina, tá? Então, ó, a entrada da tirosina, ela é dependente de sódio, ó, que tá aqui, ó, certo? Isso aqui é dependente de sódio, tá aqui. Você tem aí, então, a conversão de tirosina em dopa, com uma enzima específica, de dopa em dopamina, outra enzima específica, tá? A dopamina, ela entra aí na vesícula, tá? Que é a VMAT, que é transportador vesicular de monoamina, tá? Ela fica aqui dentro, ela pode ser convertida, então, em noradrenalina, tá? E aí, essa, essa estrutura aqui, ela pode acoplar aqui para membrana, né? E para que isso aconteça, né? Para se associar aqui na membrana e permitir a liberação aí do neurotransmissor na fenda, vai ter que vir o cálcio entrando aqui e ligando no receptor,
tá? E aí você tem a liberação do neurotransmissor aqui na fenda, que ele pode associar aí nos adrenoreceptores, tá? Ou ele pode aí voltar a ligar num autorreceptor, tá? E desencadear outras reações dentro desse neurônio. Os agonistas adrenérgicos, então, que são as catecolaminas, né? A gente vai ter aí a adrenalina, bastante conhecida, a noradrenalina também, né? Tem aí as canetas, né, de adrenalina, de epinefrina, para pessoas que têm aí é, reações alérgicas muito exacerbadas, né, que as pessoas elas andam com essas canetas para evitar o choque anafilático. A noradrenalina, bastante usada aí na, na intensiva, né, na terapia intensiva, isoprotenol, dopamina, da regulação, né, da dopamina, ela é importante aí por conta do bem-estar, né, dopamina, serotonina são os hormônios aí de bem-estar, de equilíbrio, né, para o organismo, e a dobutamina também. São as catecolaminas, as 5 catecolaminas que a gente tem aí no para agonistas, né, adrenérgicos, então que mimetizam a resposta adrenérgica. As características desses compostos, elas sempre vão ter um início de ação muito rápido, tá? Mas também vão ter uma breve duração aí da sua ação. Ela não vai durar por muito tempo, tá? Não são administradas por via oral, tá? E não ultrapassam a barreira hematoencefálica, certo? Então aí não vai vender na farmácia adrenalina em comprimido. Aqui tá ó, os principais, né, agonistas, citei aqui os 3 principais aqui para a gente comentar, e os receptores em cima de onde eles vão atuar e para o que eles são aí utilizados, tá? A adrenalina tem ação em cima de todos os receptores, tá? E é utilizado aí para tratamento de asma aguda, tá? Glaucoma de ângulo aberto, choque anafilático, igual eu falei para vocês da EpiPen, até chama EpiPen, que é de epinefrina, e como anestésico local também. A noradrenalina atua em cima dos 2 receptores alfa e do beta-1, e é usada no tratamento do choque. Tá? Então, o paciente que está em terapia intensiva, aí ele pode estar em bomba de noradrenalina para poder recuperar aí do choque. O isoproterenol está em cima dos 2 receptores beta, tá? Ele é utilizado aí como broncodilatador, tá? Tratamento de asma, e ele é um estimulante cardíaco também. Então, receptores adrenérgicos, também chamado aí de adrenoreceptores, vocês podem aí encontrar esse nome na literatura, né? A gente tem os alfa, os betas, tá? E também tem os receptores de dopamina. A gente vai se ater mais aos alfas e aos betas, mas não vou deixar aqui de falar para vocês, então, desse de dopamina, tá? Que existem aqui, então, são 5 receptores, tá? Eles vão aí classificados como D1, D2, D3, D4 e D5, tá? Eles são separados, né? São agrupados em 2 famílias, tá? Então, aqui, família
família D1, onde fica aí agrupado os receptores, né? D1 e D5, e a família D2, aonde fica agrupado D2, D3 e D4. Tá? Essa família, né, de receptor aqui, D1, ela promove ativação de proteína G, tá? E estimula a adenililciclase, tá? E aumenta aí a concentração de AMP cíclico, tá? Então, aqui você tem ativação de proteína G. Tá? Então, estimula adenilil, vou ver aqui. Já a família D2, tá? Ela vai inibir essa adenilciclase. Tá? E aí, então, você não tem o aumento de AMP cíclico, tá? Você favorece a abertura de canal de potássio, tá? Ou você inibe canal de cálcio, tá? Ou ainda você potencializa a liberação de ácido araquidônico, tá? Que está envolvido aí em processo inflamatório também, tá? Então, para não dizer que não comentamos sobre esse receptor específico aqui de dopamina, tá? Então, eles são aí divididos em 5, em 2 famílias específicas, tá? E aqui estão, então, os receptores adrenérgicos, tá? Divididos aí nas suas classificações e as respostas que geram, tá? Alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Resposta de alfa 1 promove vasoconstrição, aumenta a resistência periférica, aumenta a pressão arterial, causa midríase, estimula aí o coração, né? E também faz a contração do. Estimula a contração do esfíncter superior da bexiga. Estou lendo coisa errada já. O alfa 2 faz a inibição da liberação da noradrenalina, tá? E inibe a liberação de insulina. Então, aqui você pode ter um quadro aí de hiperglicemia aqui associado. O beta 1 leva a taquicardia, aumenta a lipólise e aumenta a contratilidade do miocárdio. Então, eu estava vendo beta 1 no alfa 1, veja só. O beta 2, ao contrário do alfa 1, ele já leva aí a vasodilatação. E ele faz a diminuição da resistência periférica, tá? Promove a broncodilatação, se vasodilatou, diminui a resistência, broncodilata também. Ele faz um aumento da glicogenólise, então ele quebra glicogênio, tá? Tanto no músculo quanto no fígado. Então ele tem aí liberação, né, da glicose a partir do glicogênio e também aumenta a liberação do glucagon, né? Que faz com que você justamente tenha
essa glicogenólise sendo ativada, tá? E promove aí relaxamento da musculatura uterina. Tá? Então, mexer com esses receptores, justamente você vai estar interferindo nessas respostas que, naturalmente, eles já respondem, tá? Então, se você quer um agonista de alfa-1, você está querendo promover alguma resposta dessa. Se você está com um antagonista de beta-1, você está querendo você está querendo reverter algum quadro associado a isso. Tá? É isso que vocês têm que ter em mente quando pensar em agonista e antagonista. Tá? E aí a gente tem aqui alguns fármacos listados, de novo, os seus receptores, e aí o uso terapêutico mais comum que é utilizado. Tá? Aí tem aqui ó, a efedrina, que atua em cima dos receptores alfa-beta no sistema nervoso e é utilizado para o tratamento de asma, anfetamina, tá? Em cima das duas classes de receptores também do sistema nervoso central, é um estimulante do sistema nervoso central e é utilizado aí para tratamento da hiperatividade infantil. A hiperatividade infantil é aquilo, né? O que é uma criança hiperativa? Né? Porque criança, ela é naturalmente curiosa e, né, mais ativa, né? Então, o que seria uma hiperatividade? Terbutalina, ritodrina e albuterol, trabalhando aí em cima de beta-2, então, para tratar broncoespasmo, né? Então, o espasmo é aquela contração involuntária, e também em cima de parto prematuro, né? Para evitar o parto prematuro. Metaproteneterol, você tem aí beta-1 e beta-2, mas mais em cima de beta-1 do que beta-2, trata também broncoespasmo. Clonidina para tratamento de hipertensão, tá? E aí, metoxamina, taquicardia supraventricular, fenilefedrina, descongestionante nasal e taquicardia supraventricular, tá? Essa fenilefrina aqui, como descongestionante nasal, só perde para o Neosoro, né? Que é o cloreto de benzalcônio. Então, aqui, ó, as drogas adrenérgicas e antiadrenérgicas, né? Aqui a gente lista 5 receptores, tá? Alfa-1, 2, beta-1, 2 e 3, tá? O beta-3, ele está relacionado pro tecido adiposo, tá? Ele está associado especificamente para lipólise, tá? Então, a gente tem aí ação em cima do beta-3? Tem, mas ele é mais restrito, né, a ação, tá? Então, tem aí, então, esses mais comuns, né, que vão ser aí mais alvo, né, de medicamento, como a gente já falou. O alfa-1 é acoplado à proteína G e tem aí ação junto com a fosfolipase C, tá? O alfa-2 também é acoplado à proteína G, mas ele inibe a guanilatociclase, tá? Então aí você tem ação diferente entre esses dois. O beta-1, 2 e 3, eles também são acoplados à proteína G, e todos eles estimulam guanilatociclase, assim como aqui o alfa-1 também vai fazer, só que aqui essa estimulação de guanilatociclase é dependente da fosfolipase C. Tá? Os efeitos aí que vão ser mediados, né, por esses receptores, né, antes de
de falar especificamente desses efeitos aqui que vão ser mediados, vou só complementar um pouco mais as informações dessas drogas, né, adrenérgicas e antiadrenérgicas, pensando que para esse alfa-1, a gente tem um aumento de cálcio intracelular, né? E por conta disso, ele é o principal responsável pelo tônus da pressão arterial, né? E você também distribui esse alfa-1 é, em algumas glândulas, então ele não fica restrito ali apenas a um local, tá? O alfa-2, ele faz uma inibição simpática, né? Tá aqui, né? Inibição simpática homotrópica e heterotrópica, né? Que quando a gente fala de homotrópica, a gente está falando que o modulador é igual ao ligante. Quando a gente está falando de heterotrópica, o modulador da resposta é diferente do ligante. Né? E ele promove aí a agregação plaquetária, tá? E atua também em cima do sistema nervoso central. O beta-1, ele atua aí na vasculatura, bastante distribuído nos ventrículos cardíacos, ele atua aí como o crono e ionotropismo, tá? E atua também no relaxamento da musculatura do trato gastrointestinal. O beta-2 atua na vasculatura, no baço, nas vias aéreas, promove bronco e vasodilatação, leva a glicogenólise hepática, tremor muscular, inibição da liberação de histamina e também ao relaxamento da musculatura do trato gastrointestinal. E o beta-3 está associado a tecido adiposo, tá? Então, lipólise, pensando aí a tecido adiposo direto. Então, a gente aí tem, em função dos receptores, né, as principais catecolaminas que vão atuar sobre eles. Pensando nos receptores alfa, tá, a noradrenalina se sobressai a adrenalina, que se sobressai a isoprenalina, tá? Então, é nessa ordem de resposta. Então, favorece sempre a noradrenalina em cima dos receptores alfa. Para os receptores beta, quanto maior você tiver a cadeia, né, que está associada aí à porção N-terminal da molécula, né, maior vai ser a ação agonista, ou seja, maior vai ser a resposta similar ao ao que você tem de efeito endógeno. E aí você já tem uma resposta inversa, tá? Aí o favorecimento é da isoprenalina superior à adrenalina, que é superior aí à noradrenalina. Então, os papéis se invertem aí entre a resposta para os receptores alfa e para os receptores beta. Aqui são duas tabelas, na verdade, uma tabela a continuação da outra, que é em relação ao tecido, tá? E o receptor adrenérgico que se tem, tá? E a ação que vai acontecer nesse tecido. Então, aqui vão ter diversos tecidos que foram colocados aqui de exemplo. Tem vaso sanguíneo, que
cada um desses receptores vai gerar de resposta. Tem útero, por exemplo, tem vias seminais, tem musculatura ciliar aí, também, deixa eu ver o que mais. Tem ionotropismo aqui, cronotropismo aí no coração, tem resposta de fígado, tem mastócito. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas ações, tá, que tem aí dos receptores adrenérgicos em função do tecido. A gente não vai ficar, que na verdade é mais um checklist, né, do que acontece, onde acontece, o que vai gerar de ação por conta aí do receptor. Né? Eu não vou judiar de vocês lendo aí essa tabela, vocês podem aí olhar no material, tá aí bem, bem colocada aí, mais e menos aí, quanto que ela reage, tá? Vou parar aí vou lançar aqui esses usos terapêuticos e clínicos, e aí eu finalizo a aula e eu gravo o restante para vocês depois. Nesses usos terapêuticos, ó, vou colocar alguns aqui para vocês, tá? De parada cardíaca, adrenalina. Deu parada, bota adrenalina para acordar rápido, tá? Reações anafiláticas também, adrenalina. Asma, o salbutamol, né? A terbutalina, fenoterol, congestão nasal, efedrina, tá? Oxmetazolina, que é um prolongador aí de efeito de anestésico local também, tá? Para inibição de parto prematuro, ritodrina, salbutamol, tá? Ó, salbutamol mesmo que é utilizado aqui para asma, é utilizado aqui, ó, para inibir parto prematuro. E um profilático de enxaqueca é a clonidina, tá? Então também aqui tem aí mais material aí para vocês verem aí de mais uma tabela, né, com ação aí dos medicamentos, tá? Lembrando que dessas catecolaminas também tem aí esses inibidores, tem alguns que vocês podem já conhecer, chamados de inibidores da MAO, né, que são as monoaminoxidases, que podem ser utilizadas, por exemplo, como tratamento para obesidade. Não é a coisa mais recomendada do mundo, mas a sibutramina é uma famosa inibidora da MAO aí, que é um fármaco que foi bastante utilizado aí, mas que também está associado a micro AVE. Aí já tem estudo mostrando aí que ele pode causar micro AVE, certo? Então eu gravo o finalzinho aí para vocês.